programa Conversando Perto de Casa na Cultura Nordestina inicia hoje um novo quadro chamado O Livro em Cena. O Livro em Cena é um quadro de divulgação onde o próprio autor traz detalhes da sua obra num bate-papo aqui comigo nos Jardins da Cultura Nordestina. Além disso, algumas cenas do livro foram representadas pela trupe da Cultura Nordestina. E o nosso livro de estreia chama-se Em Nome de Rosa. Em Nome de Rosa é uma bioficção da escritora e poeta performática Bernadette Bruto. Quero agradecer aqui a participação e o empenho da trupe da Cultura Nordestina, formada por mim, Tassiana Valença, Vera Nóbrega, Bernadette Bruto e Colin Holanda. Especialmente hoje, representando as cenas do Em Nome de Rosa, temos os convidados Francisco Bruto, irmão da autora, e Eugênia Menezes, a escritora que nos cedeu alguns espaços da sua casa para a gravação de algumas cenas. E antes de chamarmos a nossa convidada especial, eu quero fazer uma leitura sobre a principal personagem do livro, a Rosinha, representada nas cenas pela própria Bernadette Bruto. Rosa Amélia, como tantas rosas, na terra existiu, perfumando o ar, embelezando a existência, cumprindo o destino, apesar dos espinhos, no torrão floresceu e entregou sementes ao ciclo da vida. Em Nome de Rosa. Bem, gente, está aqui a nossa querida Bernadette Bruto, essa poeta performática, essa escritora maravilhosa, e ela vai falar, como eu falei para vocês, sobre esse livro que de pequenininho não tem nada, só o tamanho, na verdade. É um livro de um resgate, como eu já falei para vocês, um resgate de uma história familiar e cheio de emoções. Assim, você pega esse livro aqui, ele acaba rápido, mas você fica com aquelas histórias na sua cabeça, é uma coisa muito gostosa. E eu quero matar minha curiosidade aqui com Bernadette, saber dela, a partir de que momento, Bernadette, você quis resgatar essa história, né? Essa história da sua família, especialmente da sua bisavó, que é a personagem principal. Como é que foi isso? Em que momento você se sentiu assim, sei lá, você fez uma pesquisa grande com pessoas da família, né? E aí, o que é que você sentiu? Em que momento você disse, eu quero escrever essa história? Eu escrevi essa história porque eu estava fazendo um curso, comecei o curso em 2019 de escrita criativa e precisava de um personagem interessante. Então eu lembrei de uma história familiar e achei que a Rosa, ela seria esse personagem interessante. Então eu fiz um esboço do conto, que depois me serviu, inclusive, para a minha monografia. E o que é que eu pensei? Tá tão interessante que eu vou melhorar esse conto e compartilhar com minha família, porque isso era uma história, é uma história familiar da minha bisavó materna, e um dia minha bisavó materna conhece meu bisavô paterno, e a vida dela muda em função disso, e a nossa família, ela estreita os laços. Então, assim, eu achei que tinha tudo para ser uma história interessante. E a ideia era repassar para as gerações, porque uma história foi contada por minha mãe, por minhas tias, que essa história ela pudesse alcançar as outras gerações. Né? Bernadette, você fez constelação familiar, né? Você também trabalha com isso, né? E teve um vínculo forte com a Ana da Fonte, que é consteladora. Então, eu queria saber se isso tudo, essa vontade de resgatar a história de família, teve alguma coisa a ver com isso de constelação familiar ou não? Ou não estou
Você que gosta muito de família, né? Você juntou as duas coisas, como é que foi? Juntou as duas coisas. Claro que o trabalho de Ana sempre fez diferença na minha vida, ainda faz. E quando eu fui contar uma história, que era uma história familiar, a gente não desvincula do que a gente aprendeu para quando a gente escreve, e a gente traz muito da gente. Então, claro que tem a importância do trabalho de Ana e a forma até de eu olhar essa história, né? Quando eu escrevi a história, o que é que eu pensei? Exatamente como a gente termina aprendendo nas constelações, de que ninguém é vítima e que ninguém é algoz, e eu procurei contar essa história dessa forma para a gente entender que é uma questão de destino mesmo. Uhum. Dessa história toda, assim, em que momento você se identificou, você se emocionou, se tinha alguma coisa de sua avó, de sua bisavó, que você tivesse uma identificação maior, que tenha lhe emocionado mais ao escrever o livro? Olha, o que mais me emocionou é esses amores que não foram completados, né? Então, a gente saber dessa história de que ela teve um amor e esse amor ela não pôde ficar com esse amor. Então, quando eu era pequena, veja como isso interferiu no imaginário feminino da minha família. Quando eu era pequena, a minha mãe colocava a gente para dormir, a minha tia também, porque a gente era tudo próximo, e elas cantavam essa canção, que é uma canção, uma modinha popular, e essa canção, eles mudavam o nome. Eles colocavam no lugar da pessoa, era Rosinha, que era exatamente a história da Rosinha. E o interessante... Como era a canção? Você lembra a parte? Lembro. Dizia assim, vou pedir a seu pai ou maninha, só que elas cantavam Rosinha. Sim. E aí, para casar com você, se ele disser que não, ô Rosinha... eu morrerei de paixão. Triste, né? E aí, o interessante é que com a filha dela ocorreu a mesma coisa. Ela se interessou por outra pessoa e a mãe, a Rosinha, não deixou ela casar com essa pessoa. Ela casou com outra pessoa. Gente, a habilidade com que Bernadette fez isso é incrível, porque ela desenrola essa história toda aqui. Você vê que não é um livro muito grande, mas, como eu disse, as cenas são carregadas de emoção. E essa emoção aí que ela carrega nos olhos e na história que ela está falando, está toda aqui dentro. Então é impossível você ler esse livro e não se emocionar. Você entra na história, você participa, você sofre também junto, né? Porque é uma história de amor que não dá certo. Todo mundo fica sentido, todo mundo fica machucado. E eu acho que ela fez muito bem isso aqui. Como foi ouvir isso das tuas tias, da tua mãe? Elas também falavam de uma maneira assim triste, chateada com a história? Sim, foi interessante receber essa história delas, né? Elas falavam com emoção, mas com muito orgulho. Elas tinham orgulho dessa avó, no caso delas, dessa avó que saiu de um sertão no início do século XX. Ela veio para o Recife com 4 filhos pequenos e ela criou esses filhos e encaminhou na vida. Eu contei com a participação já quando eu fui... aprofundar, o que é que eu fiz? Eu consultei todos os meus primos, porque essa era a memória, né? Porque é aquela história a história é contada, de que forma. Então, a memória ela é diferente para outras pessoas. Então, ficou exatamente essa... Cada um me acrescentou alguma coisa. O miolo da história era igual para todos. Isso é que eu achei interessante. E um detalhe ou outro que eu não tinha, eles acrescentaram. E foi super interessante, porque a gente estava na pandemia, né? Eu criei antes, mas eu precisei trabalhar isso durante a pandemia. E foi o WhatsApp, depoimentos por WhatsApp, primos que mandaram fotografias, irmãs, depoimentos belíssimos que eu até tenho guardado. Foi ótimo, né? Aprofundou até os laços. É verdade. E teve um desenrolar também da história aí, né? De familiar, que você falou aí, de casamentos, né? Surgindo desse núcleo aí. Isso. Como é que foi isso aí? Foi assim, a minha avó, bisavó materna, ela, quando chegou em Recife, depois de um tempo, ela conheceu meu bisavô paterno. E aí, ela começou a ser fornecedora, ele tinha uma loja,
ela começou a ser fornecedora dele e, a partir daí, ela depois empregou o filho, com mais na frente. O filho casou com a filha dele. E o meu pai e minha mãe, eles se conheceram desde sempre, porque os tios eram casados e terminaram se casando, meu pai e minha mãe, e o irmão mais velho dela casou com a irmã mais velha dele. Uhum. Então a família ficou assim, quase que um grande clã, né? Uhum. Interessante. Então, olha só, essa história que começou tão sofrida teve um desenrolar muito lindo, interessante, né? De encontros, né? E de casamentos e tal. Então, essa coisinha aqui, pequenininha aqui, né? É só o começo de uma grande história que você pretende contar, não, Bé? Eu penso, às vezes, que valeria a pena contar o outro lado para juntar, isso, né, os dois lados. O lado do meu bisavô paterno. É um projeto. E eu acho que também, que eu acho interessante da questão do livro, é que tem toda uma teoria por trás também. Quando eu contei a história, eu me lembrei da Clarice Pícolas, daquela de Mulheres Correm com o Lobo, que ela diz que quando a gente escreve uma história, a história ela tem um efeito de lhe curar feridas, lhe trazer emoções boas. Foi com essa intenção que eu não quis contar um conto de fadas, né? Mas contar uma vida real, mas que fizesse um bem. E aí eu peguei todo um arcabouço teórico de psicanalistas que falavam exatamente isso. Então a minha monografia foi exatamente isso, a literatura como instrumento para uma terapia. Porque assim, essa é uma memória transgeracional. Certo. E essas memórias, elas tanto curam também, né? Curam, como também deixam a gente parada no tempo. E isso é com a ideia da Ana, do Bert Hellinger, certo? Eu usei essa parte da cura, né, para entrar nessa escrita e trazer uma história e perpetuar também uma memória contada do meu jeito, né? Mas com a colaboração de todo o pessoal mais ou menos do meu nível, os bisnetos. Uhum. Então, olha só a profundidade desse livro, né? E tem a participação da família, tem fotografias. É muito interessante e muito profundo, minha gente. Então, se vocês puderem depois procurar. Berna, como é que a gente acha, onde a gente acha esse teu livro, né? Porque é muito interessante. É uma leitura boa para todo mundo. Estiver interessado em ler mais, é só procurar Cultura Nordestina, Letras e Artes. Então, gente, em nome de Rosa, além de tudo, uma aula de escrita, de criatividade, escrita literária. Bernadette dá um show nessa escrita, nesse livro. É um livro que vale a pena vocês terem na cabeceira e até relerem. Eu já li 2 vezes. É um livro muito gostoso. Quero agradecer, Bernadette, a presença aqui, né, no nosso Livro em Cena. E espero realmente que vocês adquiram o livro, que vocês gostem e curtam essa história aqui, porque é muito emocionante. Bernadette, muito obrigada pela sua presença, pela apresentação desse teu livro maravilhoso. Obrigada. Vamos ficando aqui com o nosso Livro em Cena. Até a próxima. Em nome de Rosa. A história que vou contar teve início no sertão pernambucano, no final do século XIX. Ocorreu numa cidade situada lá perto do Vale do Cafundó, cujo nome era Ribeira de Pajeú de Flores. Naquela cidade morava Rosa Linda. Vivia com seus pais, irmãos que ainda não se casaram e outros familiares. Todos a chamavam de Rosinha. Ela e suas irmãs eram conhecidas por vestirem-se sempre de uma cor. Rosinha usava rosa e era uma mocinha bem amorosa. Lia, sua irmã mais velha, vestia verde, com uma esperança que tinha de poder casar, apesar de ser vesga. E Angélica, mais nova, menina pura, ela vestia azul, cor do céu. Naquela época, as moças viviam confinadas em casa e aprendiam o necessário para poder casar. Cuidar do marido e dos filhos. A religiosidade daquele tempo era muito rigorosa. Todas as moças do seu tempo, Rosinha e as irmãs,
tinham pouco divertimentos. Praticamente, o movimento era de casa para a igreja. Às vezes eles iam para uma quermesse, uma procissão. Um dia, a caminho da igreja, Rosinha conhece Severino, rapaz da cidade que fora estudar no Recife. E eles se apaixonaram. Começaram um namoro escondido. Até serenata Severino fez para ela. Você gosta de mim, ó Rosinha, eu também de você, ó Rosinha. Vou pedir a seu pai, ó Rosinha, pra casar com você. Se ele disser que sim, ó Rosinha, tratarei dos papéis, ó Rosinha. Se ele disser que não, ó Rosinha, eu morrerei de paixão. Quando teve condições, resolveu procurar o pai e pedir Rosinha em casamento. Mas o pai não consentiu. Naquela época, os pais resolviam o destino dos filhos. E o de Rosinha não só negou aquele casamento, como ofereceu a filha mais velha. Foi assim que Lia, toda feliz, casou-se com Severino. A partir desse acontecimento, a vida foi se desenrolando com outros acontecimentos em outros lugares. Angélica decidiu ser freira e Rosinha nunca mais vestiu rosa. Com o passar do tempo, preto seria a vestimenta de Rosinha. Muito acontecerá até que Rosinha deixe tudo em ordem. Tudo neste livro, Em Nome de Rosa. A casa, em ordem, permanece habitada. Será habitada de novo. Existe porque é ordenada com amor, porque é ordenada com vista para o futuro. Ordenada para seguir a vida e o amor. Está ordenada e pronta para o novo que vai chegar. Bert Hellinger.